Deus abençoe. Eu quero convidar os irmãos a nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, e a partir do versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 20, capítulo 5, versículo 21 até o 24, depois a gente pula lá para o 35 e leremos até o versículo de 35 a 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Vou ler alternado, então eu leio um versículo e os irmãos leem outro. 21 diz assim, o verso 21: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Agora vamos, amém. Pode ler, irmãos. Amém. Vamos ler o versículo 35 até o 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos ter mais um período de oração. Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez e queremos que o Senhor venha elucidar essa palavra, iluminá-la em nossos corações, que tão somente o Senhor seja glorificado, que nós possamos ser transformados, possamos ser tocados pela Tua palavra, Deus, que o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna, para confortar os corações que sofrem, para trazer refrigério, para trazer esperança para o desesperado, para mudar o contexto, para transformar a realidade. Ó Deus, nós confiamos em Ti e lançamos sobre o Senhor as nossas súplicas, fiados nas Tuas misericórdias, nas Tuas muitas misericórdias. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, nós estamos abordando a questão do sofrimento, né? E eu quero refletir sobre, à luz desse texto de Marcos, sobre um personagem bíblico que vai apontar para a grandeza do nosso Deus. Esse homem estava em apuros.
a gente pode dizer que ele estava num beco sem saída. Existe um filme que é O Dia em que a Terra Parou, não sei se alguém já assistiu, mas na trama fala assim que no precipício nós mudamos. É a ideia que o cara vem conversar, de outro planeta, conversar com os moradores da Terra, no momento em que a Terra está passando por um momento difícil. E ele usa essa frase na trama do filme: no precipício nós mudamos. Isso tem a ver com o que eu quero dizer, porque a gente sabe que a palavra do Senhor nos leva a enfrentar o sofrimento com os pés no chão. Ela não manda a gente fugir, mas a gente encarar de frente as nossas lutas, as nossas tribulações. E a intenção com que Marcos coloca a narrativa é proposital. Porque se a gente olha o contexto do capítulo 4, a gente vê que Jesus, no capítulo 4, ele é a esperança para os desesperados. Ele é a esperança para os discípulos que estão numa tempestade, extremamente atribulados, angustiados, aflitos. Jesus é a esperança para o homem que estava endemoniado e que não tinha praticamente saída, acorrentado, não tinha ninguém que o detivesse. Ele é a esperança para aquele homem. Ele é a esperança para uma mulher hemorrágica que, nesse inteirinho do texto aqui, nesse intervalo de uma perícope para outra, essa mulher aparece. Ele é a esperança para uma mulher que já tinha gastado todos os seus haveres, a sua própria vida, em busca de solução. Ele é a esperança para a filha de Jairo. Quando tudo falha, Jesus é a esperança. E Marcos vai tentar responder à pergunta dos discípulos no capítulo 4, no versículo 41, que os discípulos perguntaram: quem é este? Temendo, apavorados, os discípulos fazem a pergunta: quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta é: Jesus é a esperança para nós, é a saída para uns discípulos conturbados na caminhada. Jesus é a esperança para essa mulher que não tem como encontrar solução em lugar nenhum da vida. Jesus é a esperança para a mulher hemorrágica. Quem é esse Jesus? É esse que Marcos está narrando do capítulo 4. Esse Jesus que tem o poder de sanar o sofrimento, de aplacar a fúria do mar na nossa vida, tem o poder de sanar com a nossa dor, ou de ressignificar a dor, ou de dar um sentido para a dor. Então, no precipício nós mudamos. E aí, eu quero falar só um pouco que o texto vai nos apontar, por exemplo, para o que essa crise revelou na vida deste homem chamado Jairo. E uma das coisas que a gente percebe no texto, que Jairo não era qualquer um, ele era o principal. O versículo 21 e 22, por 3 vezes repete a palavra, ele era o principal da sinagoga. Ele era aquele que organizava as coisas na sinagoga, era um homem de prestígio, era um homem conceituado, com status social, e ele precisava quebrar esse tabu, ele precisava quebrar esse problema, ele precisava. E aí o texto nos aponta que esse principal da sinagoga pode nos revelar, através da sua vida, algumas crises. As crises que ele passa, aliás, revela algumas facetas da sua vida. Primeiro, Jairo era um bom pai. O texto diz que ele largou tudo para cuidar de sua filhinha. Ele abriu mão de tudo para cuidar da sua filha. E isso precisa levar em conta que uma vez que ele estava tomando essa atitude, ele tinha que quebrar com algumas coisas que era até vergonhoso para ele. Ele tinha que se humilhar. Ele tinha que
que se importar com a sua família, com a sua filha. Ele abre mão de tudo. A crise revela a paternidade de Jairo. E quantas vezes, irmãos, nós, por causa dos nossos interesses, das nossas demandas, a gente abre mão de nossa família. Eu vi uma história de um líder de uma grande empresa que vivia trabalhando em outros estados, não acompanhou a família, e o filho dele adoeceu, chegou ao óbito, ele veio enterrar o filho, e no outro dia já estava trabalhando no outro estado. Não teve tempo de chorar a morte do seu filho, por causa dos seus interesses. Jairo, o sofrimento na vida de Jairo, e aqui revela que Jairo era um pai. Jairo era um bom pai, estava presente na dor da sua filha, abriu mão da sua posição social, da sua posição até como religioso da sinagoga, como principal, para ir ao encontro do Senhor. Uma outra coisa que Jairo também nos revela é que ele agora passa a entender que ele não é o principal. Chegou a demanda e o sofrimento na vida de Jairo, e ele agora se sentia incapaz, falido, não tinha como resolver e sanar o problema. Ele deixa de ser o principal. Ele passa a entender que ele não consegue controlar os eventos que o cercam, o sofrimento que o assola, a dor que bate na porta, a tempestade que se levantou contra a sua casa. Ele não era mais o principal. E é isso que o texto está querendo nos dizer. Uma outra realidade que o texto nos aponta é que existem paradoxos aqui, paralelos entre a história de Jairo e a história dessa mulher que se interpõe no caminho de Jairo, a mulher hemorrágica. Eu queria pensar um pouco sobre esses paradoxos. Primeiro, a gente olha para a história de Jairo e olha para a história dessa mulher, a gente vê que são duas pessoas de envergaduras sociais diferentes. Ela era pobre, já tinha gastado tudo, enquanto que o Jairo era o principal importante. A crise bateu na porta dos dois. Um gastou tudo e depois foi procurar o Senhor. O outro, imediatamente, que foi Jairo, quando viu o problema grande, já foi procurar a Deus. Muitas vezes nós, ao invés de procurarmos o Senhor quando o problema bate a porta, a gente prefere achar que somos capazes de resolver qualquer coisa. A gente não confia no Senhor e não vai procurá-lo. É um paradoxo, é um paralelo. Um outro paralelo que o texto nos deixa bem claro é que por 12 anos Jairo viu a sua filhinha crescer, e o texto nos fala que 12 anos aquela mulher sofreu. Ou seja, nós podemos entender e aprender desse paralelo que todo mundo sofre, o sofrimento é universal. A gente enfrenta sofrimento aqui, isso pode não atenuar o problema, pode não resolver o problema, mas ajuda a pensar que nós não estamos sofrendo sozinhos. Tem pessoas com dores mais agudas, tem gente na Ucrânia, como nós estávamos orando aqui, tem pessoas em outros lugares, e a visão de sofrimento precisa ser ampliada nesse entendimento universal. 12 anos sofrendo, uma mulher hemorrágica. Jairo estava com a sua filhinha e de repente o sofrimento bate na porta. O sofrimento vem para todo mundo. Não tem um cristão, não tem um ser humano nessa terra que não sofra. Sofre com seus problemas emocionais, sofre com seus pecados, sofre com a crise existencial. Apesar de crermos em Deus, nós temos sofrimento em várias áreas da vida. O sofrimento pega todo mundo. E isso é um paralelo do texto. Você sabe um outro paralelo que o texto também nos faz? Saber a questão do tempo? É que o sofrimento também tem tempo para acabar. 12 anos. Um dia o sofrimento acabou na vida da mulher. Chegou na vida de Jairo, mas também acabou. O sofrimento tem dia e hora para acabar. Ele não vai durar para sempre. Um outro paradoxo também que o texto nos mostra é que enquanto uns riem, outros choram.
A mulher estava sofrendo, Jairo estava alegre. Daqui a pouco ela fica curada e Jairo está sofrendo. A vida é uma metáfora para a vida. Tem tempo que a gente está bom, tem tempo que a gente não está bom. E lá em Eclesiastes fala que nós devemos considerar o dia mau exatamente por causa dessa perspectiva da vida, que é assim. Fala, quando vier o dia mau, não reclame. Deus fez um em oposição ao outro, para que o homem não tenha nada do que dizer diante de Deus. Enquanto uns riem, outros choram. É uma metáfora da vida. E o texto ainda me mostra mais um paralelo, um paradoxo entre as duas histórias, que é o seguinte: uma mulher é falida, o outro é o principal. Jesus não olha para a envergadura social de ninguém, nem para rico, nem para pobre, nem para a cor da pele. Jesus alcança todo mundo com a sua graça, com o seu amor e a sua misericórdia. Ele não quer saber dos nossos diplomas na parede, não quer saber do nosso status social. Jesus não se importa com os nossos, com a nossa pseudo fama. Jesus não se importa com essas coisas. Jesus não olha para isso. Ele olha tanto para uma mulher falida, como para um homem que é o principal da sinagoga, ambos alcançados pela graça de Deus na hora da dor, do sofrimento, da lamúria, da dificuldade. Ele olha para todos nós. E aí eu quero pensar também em Jairo encontra Jesus, há uma esperança para ele. Mas há muitos obstáculos, o texto mostra isso. Há muitos obstáculos. E o primeiro obstáculo que ele tem que enfrentar é o da multidão. O versículo 1, 21, diz que ele teve que ir à beira da margem, onde Jesus, do lago, do mar de Genezaré, da Galileia, onde Jesus estava pregando. Ele teve que enfrentar uma multidão para encontrar. Há um obstáculo, muitas das vezes, em que a gente tem que enfrentar para a comunhão com Deus. Quantas vezes nós preferimos estarmos em nosso sofá, ao invés de estarmos atentando para a nossa espiritualidade? Quantas vezes nós não queremos superar os obstáculos para ir encontrar com Cristo, porque preferimos fazer outras coisas? Jairo enfrenta o obstáculo da multidão, enfrenta o obstáculo que a gente percebe no texto claramente, que ele enfrenta vários obstáculos. Um outro obstáculo que ele vai enfrentar, além do obstáculo da multidão, é o obstáculo das má notícias. Irmãos, o texto diz que gente que saía da própria casa de Jairo foi para encontrar com ele e disse para ele: olha, não incomodes mais o mestre, porque a menina já morreu. Há os mensageiros do caos, há os mensageiros que vêm até nós para querer nos parar diante da dor. Não incomodes mais, já não tem mais jeito para o seu problema, é insolúvel, a menina já morreu. Os mensageiros do caos, ele enfrenta esse obstáculo também, enfrenta esse problema. E não somente esse obstáculo, mas Jairo também enfrenta outros obstáculos. Mas eu quero, irmãos, dizer nessa noite para todos nós somos desafiados a crer em Deus na hora das dificuldades, na hora da dor, na hora do problema. Nós precisamos avançar. Eu gravei aqui uma frase de um ator chamado Christopher Lee, que é aquele que foi o herói, o super-homem, que caiu do cavalo e quebrou, teve problema na coluna. E ele colocou uma frase assim, dizendo o seguinte: que um herói é um indivíduo comum que encontra força para perseverar, apesar dos obstáculos devastadores. E ele dizia: eu me recuso a permitir que uma deficiência determine o meu modo de vida. O homem que ficou paraplégico, só mexia a cabeça, teve a coragem de lutar contra a dor. É uma ilustração de um rei, né, que colocou uma pedra no meio do caminho, e as pessoas que passaram por aquela pedra grande, tentavam tirá-la, e não conseguiram, e começaram a reclamar do rei, dizendo que o rei não cuidava, né, da estrada. E teve um camponês que chegou, e quando ele chegou ali, ele ficou um tempo lutando para ver se conseguia tirar a pedra.
batalhou muito sozinho, até que por fim, com muita dificuldade, ele consegue tirar a pedra, e debaixo da pedra tinha uma bolsa, e lá dentro tinha um papel, uma frase escrita: em cada dificuldade que você enfrentar, em cada obstáculo, contém uma oportunidade. Em cada obstáculo, em cada luta que a gente enfrenta, a gente encontra dificuldade, uma oportunidade, melhor dizendo. É a expressão do salmista no Salmo 119, versículo 75, quando o salmista afirma, ele diz assim: foi-me bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, o salmista diz, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ter passado pela aflição e pelo sofrimento. Foi-me bom ter enfrentado as dificuldades. Uma outra dificuldade que Jairo enfrentou foi a questão da espera. E aí o texto nos vai apontar que ele está caminhando com Jesus, e de repente uma mulher entra na frente, e Marcos, ele é o único dos sinóticos que dispõe de uma narrativa maior. Os outros 10 versículos, Mateus, Lucas dispõe 18 versículos para todas as duas narrativas. Marcos, ele aumenta mais para trazer mais detalhes. E ele fala que Jairo teve ainda esse obstáculo da espera, como se já não bastasse o momento de dor que ele está enfrentando, agora tem uma mulher que se interpõe no caminho para querer impedi-lo. E ele deve ter ficado desesperado. E a gente percebe que Jesus faz isso propositadamente, para ensinar lições para Jairo e para nós, que a espera, ela é sem dúvida nenhuma, irmãos, a espera, algo que nós exercitamos e amadurecemos e aprendemos muito, e tem a ver com essa capacidade de crer em Deus nos momentos mais difíceis que a gente enfrenta na vida. Então esperar é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes bênçãos que Deus nos concede no momento da hora da dor. Já teve que esperar, a mulher se interpõe, e ela agora vai ser curada, Jesus vai tratá-la. A gente vê o texto e falando sobre a dificuldade que ela estava enfrentando e como Jesus a cura, para mostrar para Jairo e para nós que a gente precisa também esperar, porque Deus nunca chegou atrasado e nunca se atrasará na nossa vida. À medida que o tempo passa, Ele vai tratando a nossa vida e mudando a nossa maneira de ver as coisas, de acreditar, e termos uma fé mais robusta, mais digna, mais consistente. Então é bom saber esperar. Muitas vezes nós estamos igual o salmista, né, no Salmo 70, pressa-te, né? Salmo, não sei se é o 70, mas o Salmo 70 fala que a gente tem que esperar no Senhor, né? Salmo 40, aliás. E o Salmo 70 diz: apressa-te a me socorrer. E a gente quer ser muito apressado, imediatistas demais, para tudo na vida. E às vezes Deus vai moldar a gente para que esse egoísmo possa ser tratado. A gente tem outros que estão sofrendo, também precisa ser tratado. Entrar na fila, muitas das vezes, de Deus para esperar não é fácil. É um problema para nós. Mas Jesus nos ensina que o sofrimento também, e a vida de Jairo, que diante do sofrimento nós precisamos esperar no nosso Deus. Amém, irmãos? Queridos, eu quero fazer uma aplicação bem simples, bem rápida, de tudo que nós lemos aqui. A primeira coisa que a gente percebe no texto é que, diante da dor, isso é muito bom, muito bonito ver, e é muito edificante, porque diante da dor, o Jairo vai buscar o Senhor, e quando ele vai buscar, a palavra do Senhor diz que Jesus vai com ele. Imediatamente o Senhor foi. As nossas orações diante de Deus são respondidas. Deus caminha conosco. Deus vai conosco na nossa dor. A gente não está na dor sozinho. Deus está enfrentando o sofrimento conosco. O texto expressa claramente o versículo 21. Olha só como diz o versículo 21. Diz: tendo Jesus voltado no barco, aliás, o versículo de número 24, apenas o versículo 24 diz: Jesus foi com ele.
Ele foi buscar a Cristo para sanar a sua dor e o seu sofrimento. E o versículo 24 diz o quê? Jesus foi com ele. É uma filosofia deísta que fala que Deus não se envolve com a sua criação, que Deus não se interessa pelo sofrimento humano, que Ele é Deus, que Ele criou tudo, mas Ele não se envolve com o que você passa, com o que você sofre. Mas o texto aqui nos revela claramente que Jesus foi com Jairo. E a gente precisa colocar isso na nossa mente. Jesus caminha conosco na hora da nossa dor, das nossas angústias, do nosso sofrimento. E uma segunda aplicação que eu quero fazer do texto é que na caminhada que a gente está caminhando com Deus, há desafios, há lutas, há hora de espera, há momento de que a gente quer que o problema seja resolvido. A gente tem aprendido aqui na igreja, eu gosto muito disso, que Deus não quer só resolver o nosso problema, Deus quer tratar conosco, e quer usar, muitas vezes Ele usa a pedagogia do sofrimento, porque às vezes, como disse, acho que foi até mesmo o C.S. Lewis que falou, que Deus fala conosco nos nossos banquetes suavemente, Ele sussurra nos nossos banquetes, mas Ele usa um megafone para falar conosco quando a gente está sofrendo. Usa um megafone para despertar o mundo que está surdo para Deus, que tapou os ouvidos, está insensível. Então, diante dessa caminhada de fé, dessa jornada de fé, no caminho a gente pode ouvir a voz do Salvador dizendo: não temas, crê somente e a menina será salva. A gente pode olhar a palavra de Deus e nós vamos encontrar o conforto do Senhor para a nossa vida dizendo: não temas, crê somente. É um conforto para quem sofre ouvir a voz do Senhor. Podia ser que os mensageiros das más notícias estivessem assolando o coração de Jairo, mas ele ouve a voz meiga do Salvador no seu ouvido, dizendo: não temas, Jairo, não temas. Diante das lutas, diante das crises na sua casa, na sua família, seja onde você estiver passando, a gente tem dificuldades, tem sofrimento, tem tudo que a gente enfrenta. A gente pode ouvir a voz do Senhor hoje para nós: não temas, crê somente. Uma outra realidade e uma aplicação para o seu coração e para o meu é que Jairo, o texto diz que diante da dor e do sofrimento, Jairo prostrou-se diante do Senhor e o adorou. Mateus fala isso. Ele prostra-se diante de Deus e o adora. Na hora da dor, Deus pavimentou a nossa existência para adoração. O sofrimento pavimenta. E ele, diante da dor, ao invés de se esconder, de fugir, de se distanciar, o texto fala que ele se prostra diante do Senhor e o adora. Me parece um pouco com a história de Jó, né? Diante da dor, da perda, das perdas, do sofrimento. O texto bíblico lá do livro de Jó diz que ele se prostra diante de Deus, né? Que ele reconhece que foi Deus que deu, que foi Deus que tomou, que de Deus é a vida, é a família. Não se descabela porque os seus filhos morreram, porque como pai ele cumpriu a responsabilidade de orar pelos filhos, era um pai exemplo. Como Jairo era um pai exemplo, orava pela sua família. Quando morreu fica desesperado. Por quê? Será? Não. Jó, os filhos morrem, perde casa, perde tudo, e ele está prostrado adorando ao Senhor, reconhecendo que a vida lhe pertence, não entra em parafusos. Ele confia no Senhor, ele se prostra, Jairo se prostra diante do Senhor Jesus e o adora. Só o Senhor é Deus para resolver a minha dor, para andar comigo, para fazer o que bem o Senhor quiser, ou sanando ou não sanando o problema. Eu quero te adorar, porque a adoração é isso, independe do resultado, é a compreensão de quem é Deus, a valorização do Senhor. E por fim, irmãos, muitas das vezes no alvoroço das nossas vidas, de sofrimento, de dor, o texto diz que Jesus nos oportuniza as maiores e as melhores experiências com Deus. A dor serve para muitas vezes
nos trazer experiências nunca vistas, nunca experimentadas. Jesus oportuniza isso para nós, para que a gente aprenda com a dor. Então, se você está sofrendo, aprenda que é uma grande oportunidade para você ter experiências com o Senhor. Resta saber como é que nós vamos reagir antes e depois do sofrimento. E eu quero convidar você nessa noite a nós orarmos ao Senhor. Tenho por mim, Romanos 4,18, que as aflições desse tempo presente não são para ser comparados com a glória de Deus que há de ser revelada em nós. Atentando nós, irmãos, não para as coisas que se veem, mas para que não se veem, ainda que o nosso homem exterior se corrompa dia após dia. Nós não estamos com a nossa visão além, sabendo que o nosso homem interior se renova dia após dia, diante da dor e do sofrimento. Deus vem e nos renova na nossa batalha, na nossa caminhada. Ele está conosco. Ele é aquele que diz: não temas, crê somente. Ele é aquele que conforta os nossos corações, oportunizando essa graça de termos experiências com o Senhor. Cada um de nós, você precisa clamar diante da dor. Foi o que Jairo fez, suplicou. Há tantas lições nesse texto. Estava falando esses dias, Deus não quer que a gente tenha uma oração apenas coletiva. Deus quer ouvir a tua voz. Porque nós terceirizamos a oração muitas vezes, irmãos. Porque nós dizemos que o pastor ore, irmãos, ore por mim. A gente liga, irmãos, eu estou precisando de oração. Não é nada de errado nisso. O problema é que nós, como indivíduos, fomos chamados para termos a nossa vida de devoção pessoal diária. Jairo não foi através de um intercessor pedir para ele que resolvesse o problema. Ele foi lá, ele teve que abrir mão do seu status social, da sua posição que ele tinha como chefe da sinagoga, como principal. Jesus quer ver cada um de nós reconhecendo a nossa falência diante dele, e que só ele é capaz de mudar a nossa vida falida, de mudar o nosso quadro, o nosso contexto e a nossa realidade. Jesus quer ouvir a sua oração, o seu clamor. Você pode orar nessa noite, apresentar a tua dor diante de Deus. Senhor, nessa noite nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Em cada obstáculo que a gente enfrenta, é uma oportunidade de termos mais experiências com o Senhor. A semelhança de Jairo, nós queremos reconhecer que nós não somos o principal, que nós não somos capazes nem de pensar por nós mesmos. A nossa capacidade vem do Senhor. Nós queremos lançar sobre o Senhor todos os nossos cuidados. Senhor, cuida da nossa casa, dos nossos filhos. Cuida, Senhor, daquilo que a gente não consegue. Ajuda-nos no nosso sofrimento, na nossa dor. Assim como Jairo, nós nos aproximamos do Senhor, adoramos. Queremos adorá-lo como Deus, como Emmanuel, que caminha conosco, que revela a tua palavra a nós, dizendo para nós não temermos diante das tempestades alvoroçadoras, diante dos temores, diante das guerras, diante das más notícias que a gente tem ouvido dioturnamente. Nós sabemos que há um Deus conosco, e Ele é o Emmanuel. Nós sabemos que esse Deus fala conosco e repete constantemente: não temas, crê somente. Conforta o coração dos teus filhos diante da dor nessa noite, e que essa dor que a gente enfrente, ó Deus, possa fazer sentido para nós. O sofrimento que a gente passa não é em vão, porque o Senhor não está alheio a ele. O Senhor está presente, caminhando conosco. Abençoa teus filhos, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.